Olha, meu nego, quero te dizer o que me faz viver, o que quase me... Bom dia. Hoje falaremos sobre a pobreza brasileira, os cortiços no estado de São Paulo, Eu quero te dizer o que me faz viver, o que quase me mata de emoção, é uma coisa que me deixa louca. e a grande obra do grande escritor Aloysio Azevedo, o Cortiço. Me fez um despacho, porque eu não posso cegar o facho, é sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece. Contaremos com a presença do grande professor da escola Anglo, formado em literatura, Fernando Marcílio. Desde os anos 70, a sociologia brasileira tem analisado intensamente a pobreza urbana. Espaços urbanos ocupados por esses grupos sociais foram caracterizados como periferia, espaços socialmente homogêneos, esquecidos pelas políticas estatais, e localizados tipicamente nas extremidades da área metropolitana. A maioria das casas desses locais é autoconstruída. Essa solução de moradia tornou-se predominante em São Paulo, embora as favelas, que são uma outra solução de moradia do uso pelos pobres, também estiveram presentes. O processo de metropolização de São Paulo trouxe um crescimento populacional exponencial que pode ser avaliado pelo crescimento ocorrido entre 1890 e 1900, causando uma expansão desordenada com a ocupação de áreas de várzeas e encostas desprezadas pela população de maior poder aquisitivo, com a localização de subhabitações, iniciando um processo de segregação das classes de menor renda no próprio centro de São Paulo. Entre 1959 e 1978, houve um aumento da população nas favelas e cortiços devido à diminuição dos salários dos trabalhadores e o aumento do preço da terra, causando grande dificuldade na compra de terrenos para a construção da casa própria. A partir de 1890, a população nos centros urbanos cresceu 28% ao ano, totalizando um pouco mais de 20 mil habitantes. Esse crescimento gerou uma crise habitacional, levando muitas pessoas a recorrer aos cortiços como forma de moradia. Em vários aspectos, esses processos contribuíram para a diferenciação dos grupos sociais urbanos pobres em seus territórios, fazendo das periferias um fenômeno cada vez mais heterogêneo. Essa dimensão introduziu novos desafios conceituais e analíticos, visto que, ao contrário dos anos 1970, a simples classificação de um espaço como periferia já não nos permite prever os conteúdos sociais associados à moradia no local. Embora o desenvolvimento de um novo quadro conceitual seja uma tarefa complexa e necessariamente coletiva, esperamos que os elementos enfocados nas próximas sessões apontem nesta direção. Serviços e investimentos estatais, no entanto, não foram suficientes para elevar as condições de vida da população de baixa renda ao padrão das outras partes das cidades. Isso se deve em parte ao tamanho do déficit entre essas condições de vida e um verdadeiro acesso a serviços de infraestrutura, e também à qualidade dos serviços e equipamentos recentemente implantados pelo governo nessas áreas. Na grande maioria dos casos, as obras realizadas ali eram de baixa qualidade. Assim, as melhorias públicas feitas nessas áreas não eram finalizadas e tendiam a deteriorar-se, pois a lógica sistêmica de infraestrutura urbana não era respeitada. Em outras palavras, seria possível argumentar que esse modo de entender a forma urbana seria dual, contratando-se fortemente o centro rico com as periferias muito pobres e com piores serviços públicos. Entretanto, essas características de homogeneidade e localização das periferias têm sido ultimamente questionadas de vários modos. Nesse processo de urbanização subdivididas ilegalmente, cortiços localizaram-se nas áreas centrais ou próximos do centro, pela possibilidade de aproveitamento da infraestrutura existente e proximidade de postos de trabalho. Estratégia que explica a permanência desse tipo de solução até os dias atuais. A rotatividade dos cortiços é alta devido à insegurança profissional e aos frequentes aumentos de aluguel por parte dos proprietários ou locadores, fato que caracteriza o cortiço como forma de habitação temporária. Na primitiva São Paulo,
A abolição dos escravos já estava próxima e começava a vinda de imigrantes. A compra de escravos era um sistema perigoso nesse momento, por isso os fazendeiros começaram a investir em terras e construções no centro. A moradia urbana, desde os primeiros alinhamentos constituídos, era, portanto, uma manifestação exterior da riqueza de seus proprietários. Quem não podia comprar, buscava solução no aluguel de residências. Vamos agora falar sobre os cortiços da atualidade brasileira. E assim, mostrar alguns depoimentos de moradores do cortiço e também do secretário municipal de habitação de São Paulo. Sob visão da Prefeitura de São Paulo, depois mostraremos um vídeo do programa da Band, A Liga, e mostraremos algum depoimento das pessoas que realmente sofrem e são afetadas pelo cortiço, dando assim uma visão mais realista e plausível. Nós temos hoje 80 mil famílias morando em cortiços no centro da cidade, quase invisíveis, né? A uma parte da população, porque essas famílias buscam estar bem localizadas em relação à infraestrutura que o centro dá, especialmente a questão da geração de renda. As casas que recebem as famílias que têm uma renda familiar menor. Você acha que mesmo os quartos é 250, 300, porque não tem condição de pagar mais caro, não pode passar de 400, não pode, é daí para baixo. O cortiço precisa ser visto como uma solução habitacional, que de fato é. Tem cortiços só para homens, só para mulheres, cortiços que não aceitam crianças, cortiços que aceitam, são disputadíssimos. Não tem vagas, hoje você não consegue uma vaga no cortiço reformado e mantém essa tradição da moradia no centro. A subprefeitura faz a intimação do proprietário, a equipe técnica da Secretaria de Habitação, composta por arquitetos e assistentes sociais, fazem uma visita a este cortiço para verificar quantas famílias moram lá, por que estão lá, qual o valor do aluguel, e é feita uma proposta para que o proprietário, em respeitando a lei, faça a reforma do seu cortiço. A prefeitura veio aqui, fez a vistoria, bateu foto. O dono que estava fazendo a reforma. Podia ter botijão dentro de casa, entendeu? Fora, entendeu? Extintor, entendeu? Trocar forro, telhado. O quarto de baixo uns já foi reformado, mas todos vai ter que ser reformado. E deixar tudo em ordem, água, luz, tudo em ordem. Reformei 2 banheiros. É o bem da gente e da cidade também, né? Que fica uma casa bonita dentro da cidade. Nilda é uma das 52 pessoas que vivem ali. Ela saiu da Bahia há 7 anos para trabalhar como faxineira e chegou à cidade de Santos com a esperança de melhorar sua vida. O que tem de melhor, assim, de viver em Santos? Eu adoro muito Santos, porque aqui a pessoa morre de fome quem quer. Só que a gente ganha bem e depois vai tudo no aluguel, né? É o dinheiro que vai e não volta mais. E a pior parte? É a gente querer uma casa e não ter uma casa, não ter um lugar certo. Vitória. Quantas pessoas moram contigo? Sou eu e meus 3 filhos. Na cama dorme a minha filha, que de 14 anos. Dorme eu e eles no chão, porque não tem como colocar outra cama. Desde que você veio morar aqui, você passou já mais alguma dificuldade? Passei. Fiquei devendo até o aluguel pra ela. Tá demorando. Caramba, você vai conseguir tudo. Às vezes aqui, às vezes... Lava roupa. Lava roupa dos outros pra não comer o bebê pro meu filho. Onde a gente está indo? Nós estamos indo lá no teto. Você vai ver Santos daqui de cima como é lindo. Olha os navios ali. É o porto aí? É o porto. Lá é o trem, cargueiro, que é o porto. Lindo, né? Coisa mais linda. Eu fico olhando daqui e falo, nossa, como a cidade é linda. Por que nós temos que viver que nem rato, que nem inseto, jogado assim nos cantos? Era para ter dado oportunidade pra gente. Eu acho que nós merecíamos um pouco.
Pelo menos respeito com o pobre, sabia? Olha a diferença da praia, olha. Prédios bonitos. Tá vendo? Tem uma parede, um muro de Berlim dividido. Lixo pra cá, milionário pra lá. O livro narra inicialmente a história de João Romão rumo ao enriquecimento, que para acumular capital era capaz de explorar seus empregados e até furtar para atingir seus objetivos. Qual é a relação entre a obra romântica e a obra naturalista, como O Cortiço? O Cortiço, do Aloysio Azevedo, foi publicado em 1890. É um romance naturalista. O que significa isso? Significa que há uma oposição muito grande em relação ao tipo de literatura que se fazia no romantismo, ao tipo de literatura praticado pelo José de Alencar de Iracema, por exemplo. Enquanto o herói romântico é aquele que se constrói com seu próprio esforço, o herói naturalista é aquele que se constrói pisando em cima dos outros. Enquanto o amor romântico é puro, é sincero, marcado pela honra, pela virtude, o amor naturalista é marcado pelo instinto sexual, pelo desejo. E é isso que acontece no Cortiço. Quais são as características do livro O Cortiço? Você tem a sexualização dos enredos, você tem a animalização das personagens. Tudo se passa em um cortiço, um amontoado de cômodos construído, não é, pelo João Romão, de maneira um pouco aleatória. Quais são as importâncias das personagens do livro O Cortiço? Existem duas linhas de conduta muito claras no livro. Uma delas gira em torno do Jerônimo, da Rita Baiana, da relação entre os dois. E a outra gira em torno do João Romão, da Bertoleza, da relação entre ambos. Em torno do João Romão é que se dá a visão naturalista da sociedade, do desenvolvimento social, do capitalismo. Um explorando o outro, o João Romão fazendo de tudo, traindo quem ele puder trair para poder construir a sua condição de capitalista bem-sucedido. É a visão social dos naturalistas. Em torno de Jerônimo e Rita Baiana, nós temos o desenvolvimento da visão sentimental dos naturalistas, se é que a gente pode chamar assim uma relação que é marcada, acima de tudo, pelo desejo e pelo sexo. Na sua opinião, qual é o principal objetivo de Aloysio Azevedo ao produzir a obra O Cortiço? No Cortiço, nós temos uma visão muito clara daquilo que os naturalistas achavam que era a sociedade brasileira. O Aloysio Azevedo, o autor, pretendeu produzir ali, embora ficcionalmente, um documento, um registro documental da vida nos subúrbios cariocas, nos cortiços cariocas, na época em que se passa a ação do romance. O naturalismo é a segunda fase do realismo, porém, suas características são mais acentuadas do que a do próprio realismo. O naturalismo é diferente do realismo, que abrange a psicoanálise do indivíduo. Já o naturalismo tem como principal mote a sociedade e a classe social do indivíduo. Muitas vezes, há o animalismo nas obras naturalistas que se baseia na grande teoria do cientista Charles Darwin a respeito da seleção natural e dos instintos animalescos. E também no determinismo social, onde o indivíduo é socialmente condicionado em 3 fatores: o meio em que se encontra, a sua raça e o momento em que vive. O Cortiço é uma obra-prima que contribuiu muito com a literatura brasileira ao criar um romance feito de críticas à sociedade capitalista, e um veículo que expressa os defeitos da sociedade como um protesto às práticas patológicas da sociedade que devem ser analisadas cuidadosamente para uma maior compreensão da sociedade brasileira. As características da obra podem ser reconhecidas tanto no passado como na atualidade do país. Bom, por hoje é só, pessoal. Boa noite e até amanhã.